Porque Salomão, quando ele se inclinou a Astarote, né, a Bíblia fala que em 1 Reis 10:14, Salomão recebeu 666 talentos de ouro, o que já é estranho, né? Porque nós estamos falando em ouro, ouro é mineral, é sazonal a extração, mas ele recebia exatamente 666 todo ano. Esse 666 está no Velho Testamento, nós vamos saber o significado dele no Novo, né? Em Apocalipse 13:18. Então, vídeo super interessante no canal, fica até o fim, você não vai perder seu tempo, vai agregar na tua vida em conhecimento que um dia vai ser útil para você usar na prática. Se inscreve no canal, deixa o like, faz um comentário, isso não custa nada para você, é tudo pra gente. No meio do vídeo eu trago uma palavra da parte de Deus para você, hein? Fica até lá. Vamos assistir o vídeo. Você sabia que existe um segredo bíblico capaz de transformar qualquer relacionamento, mesmo quando parece não haver mais saída? No livro digital Amor com Propósito, um guia divino para relacionamentos prósperos, você vai descobrir como reacender o amor, restaurar a paz no lar e criar uma união que resiste a qualquer tempestade. Não é teoria, são princípios práticos baseados na palavra de Deus, prontos para você aplicar hoje. Será que o seu relacionamento já poderia estar vivendo isso? Baixe agora e descubra. Essa ideia. Esses temas, né, de mistérios e mensagens subliminares e tal, teorias da conspiração, desde quando você começou a parar para estudar e ler sobre isso? Na verdade, desde quando eu fiz parte da Irmandade, eu fui servir ao engano, né? Fui satanista. Sim. Dos 17 até quase 26 anos de idade. Você começou, né? Cedo pra caraca, então. Comecei cedo, a iniciação foi aos 18 anos, né? Então fui recrutado aos 17, passei por uma escola de iniciados, né, onde eles dão um vislumbre e você é convencido que o diabo é bom, é uma lavagem cerebral. Eles usam ali neurolinguística, PNL, e você fica convencido. E aí você faz o ritual de iniciação e a partir daí você começa um treinamento, né, que vai chegar até o sumo sacerdote. Eu cheguei a feiticeiro, acima de mim teria o sacerdote e o sumo sacerdote. Então era uma posição já privilegiada, né, e uma coisa curiosa é que teve um pastor chamado João Carlos Marques, não sei se você chegou a ouvir falar, mas talvez aqui alguém tenha ouvido falar dele, e ele conta numa das pregações dele que ele foi arrebatado aos céus, né? Como Paulo foi ao terceiro céu, né? E esteve no paraíso, né? Então a gente tem uma chancela bíblica para poder validar isso. Então tudo que você não tem chancela bíblica fica estranho, né? Você, poxa, cadê a base bíblica? Eu sempre procuro uma base bíblica para fundamentar a afirmação. E ele foi, e lá ele disse que eu estava ainda no engano, estava no satanismo. E lá ele conversou com Jesus, né? E Jesus falou para ele que em breve um satanista de alta patente ia se converter, um dos 9 discípulos de Satanás. Eu estava sendo treinado para ser um dos 9. Então Jesus treinou 12, né? E o diabo estava treinando 9 para funções bem específicas, né? Especialmente para preparar a plataforma para a vinda do anticristo. Sim. Então ele falou que Jesus ia me resgatar. Quer dizer, ele nem me conhecia, não sabia de nada. Meses depois eu vinha me converter, né? Chegou até ele essa informação e ele falou: puxa, é o Daniel, é ele que é o cara, né? Sim. Então Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele sabia que eu tinha que passar por aquilo. É como Moisés passar pelo Egito para depois ser o libertador daqueles que estavam cativos no Egito. Então, desde essa época já era abarcado esses temas já eram confabulados ali, então já me se tornou algo familiar para mim. E mesmo quando eu era menor ainda, antes de entrar na seita satânica, eu era rato de biblioteca, então eu gostava desses temas do oculto, né? Tudo aquilo que você não conhece, eu queria conhecer, né? Eu queria saber mais, então esse fascínio veio desde pequeno. Exatamente, eu também tinha muita... Cara, isso é uma coisa que eu queria muito trocar essa ideia contigo, até para alertar a galera nova, a galera jovem que era da nossa idade quando teve esse primeiro fio-fio, né, do engano. Eu tinha um fascínio muito grande, cara, livros de São Cipriano, os livros sobre iniciação à bruxaria e tal. Eu, inclusive, na faculdade tive um professor que ele era professor de roteiro, mas ele escrevia livros sobre o tema, e falando sobre feitiçaria e pentagramas, etc e tal. E
isso me emenda uma seguinte pergunta. Por que esse lado é tão sedutor? É sedutor porque oferece um poder imediato, uma riqueza imediata, um glamour imediato. O ser humano ele é muito imediatista, ainda mais na nossa época. Sim. A gente quer a banda larga, né, mais rápido, a gente quer o carro mais veloz, a gente quer tudo para ontem. Sim. A gente não tem tempo de esperar nada, de amadurecer. A gente já quer comer o fruto, né? Sim. Então, a primeira coisa é esse fascínio por o imediatismo. Só que, paradoxalmente, você vê que o diabo é um ser muito sutil, muito inteligente. Ele infiltrou na igreja, satanistas se infiltraram na igreja na década de 80 e década de 90. Eu fiz parte desse grupo, inclusive. Espalharam na igreja doutrina de demônios, conforme a Bíblia diz. Sim. Doutrina de demônios, né, e doutrinas humanas também. Que tinha no livro do Enoque, tem alguma coisa falando sobre isso, alguns apócrifos falando sobre isso, né? Forja de espada, essas coisas. Exatamente. Assim. Enoque é um livro que deveria ter entrado no cânon, mas quem decidiu foi Constantino, né? Então acabou não entrando, virou apócrifo. Você acha que teria uma diferença muito grande no impacto do cristianismo se tivessem esses livros na Bíblia? Se tivessem mantido? Teria mais conhecimento, as pessoas teriam mais conhecimento, teria uma visão mais ampla, mais robusta do cristianismo. Mas o que tem na Bíblia está de bom tamanho. Tem começo, meio e fim e fala do amor de Deus. É linear, explica o amor de Deus é o que basta, né? Então, esses livros, eles chamam a atenção pelo imediatismo, mas vale pontuar que o livro de Capa Preta de São Cipriano, Capa de Prata de São Cipriano, Clavícula de Salomão, até mesmo um do Elifas Levi, Dogmas e Ritos da Alta Magia, tudo isso é muito distante de um livro verdadeiro. É a Bíblia Satânica, a Church Satan, né? É tudo isso anos-luz de distância. Então, na verdade, uma maneira de te seduzir através da doutrina satânica. Aí você acha que aquilo ali é legal, puxa vida, isso aqui é interessante, eu vou procurar mais. E você pode ser um potencial a ser recrutado. Na alta magia você não escolhe entrar, eles se escolhem. Então eles se recrutam, fazem cálculos cabalísticos, numerológicos, astrológicos e vêm... Então, como é que eles te localizam? Essa é a minha dúvida. É algo místico? Como é que... Eles calculam períodos de localização. Então, digamos, eles pegam a cidade de São Paulo. Então, tem uma data cabalística em São Paulo, teve o alinhamento da Lua, uma lua de sangue, uma conjunção com Júpiter, teve alguma coisa que aconteceu astrológica, por exemplo, né? E numerológica também, ligado à astrologia, entra muito a numerologia, especialmente do Cabalá, né? Aí eles pegam, vão mapear quem nasceu nesse mesmo horário, quem nasceu naquele horário, né? Então eles vão ficar monitorando aquelas pessoas. Quem nasceu naquele horário, naquele dia, são pessoas assim que têm potencial, tendências a ser angariadas para a alta magia. Sim. E eles vão acompanhando e eles vão vendo o interesse da pessoa. Eles plantam alguns interesses também, né? Tem pessoas infiltradas e plantam alguns interesses. Já viu esse livro? O que você acha disso, né? E aquelas que têm maior vontade, são mais vulneráveis a isso, né? Acabam se envolvendo pelo glamour da alta magia, eles acabam sendo recrutados. E quando eles são recrutados, é como se eles ganhassem um prêmio na loteria. Eles estão super felizes com aquilo, né? Eles estão contentes com aquilo, só que eles entraram na maior roubada da história, né? Porque o diabo é especialista na arte de mentir, né? Ele enganou até mesmo os anjos. Então ele tem uma capacidade de persuasão incrível. Ele te convence que o amarelo é verde, né? Então ele consegue mudar a sua percepção, a sua ótica das coisas, né? Então esses livros que estão por aí, eles são na verdade um verniz dos verdadeiros livros da alta magia. Então eles expõem a Church Satan, por exemplo, né? A Bíblia de Satã, né? Então quando Lavey fundou a igreja de Satã em 1990 é recente, sim? 1997, 98, 99. 1999. É recente. Quer dizer, o satanismo é antiquíssimo, sim, é milenário, né? Mas essa denominação... virou uma vitrine, sim, né? Porque quis mostrar o quê? Satanismo é bonzinho. A gente não faz sacrifício humano, a gente não mata animais. Não é uma igreja que botava uns adesivos no carro, 666, não sei o que lá, número da besta, alguma coisa assim? Tinha um cara, um maluco, né? Que ele
se autoproclamou Jesus Cristo homem. Então ele colocava 666, tatuava no braço, colocava tudo quanto é lugar. Só que esse cara morreu de cirrose hepática, o Jesus morreu, né? E tem mais Jesus por aí. Eu mesmo fiz uma entrevista com o Henrique Cristo. Mas eu acho que ele é bem intencionado em certos pontos, né? Você acha que ele é... Ele não é um charlatão, Sim. né? Ele é uma pessoa que acredita que é Cristo. Ele acredita de verdade que ele é Cristo, né? Sim. Então ele não está mentindo, ele não está roubando o povo, ele não pede dinheiro, nada disso, né? Então ele é um cara maluco, mas é um maluco do bem, né? Eu bati um papo com ele, é um maluco beleza, né? Então esses livros é um verniz. Agora na Irmandade você tem acesso aos livros verdadeiros, né? São feitos por copistas, né? São feitos por copistas em várias línguas, e aí você tem acesso ao conteúdo verdadeiro, legítimo da alta magia. Porque Salomão, quando ele se inclinou a Astarote, né? A Bíblia fala que em 1 Reis 10:14, Salomão recebeu 666 talentos de ouro, o que já é estranho, né? Porque nós estamos falando em ouro, ouro é mineral, é sazonal a extração, mas ele recebia exatamente 666 todo ano. Esse 666 está no Velho Testamento, nós vamos saber o significado dele no Novo, né? Em Apocalipse 13:18. Então lançaram uma sementinha em Salomão, né? Logo depois do capítulo 11, Salomão se inclina a Astarote. E é dito, né, pela magia, né, pela alta magia, é dito que Salomão foi um grande descobridor dos segredos. Então ele conseguiu descobrir como manipular os demônios, como fazer os círculos mágicos, e ele escreveu a clavícula maior de Salomão, a clavícula menor, a chave de Salomão, e esses livros são usados na magia até hoje. E só para esclarecer, o Astarote é uma das entidades dos altos graus. Sim, Astarote, sim, alto patamar. É como se fosse um irmão de Lúcifer, como é que seria essa hierarquia? Existe uma hierarquia, né? Então, assim como numa empresa existe uma hierarquia, tem o presidente da empresa, vamos supor que tem o presidente, abaixo dele ele tem filhos, digamos que ele tenha 4 filhos, né? Então, cada filho é o diretor da empresa, né? Abaixo vem todo o organograma, gerência, tal, até chegar à base da pirâmide. Quem está na base serve o dono, mas não tem aliança com o dono, não é filho. Sim. Quem está na gerência tem mais poder. Então, Rosa Cruz, a maçonaria, né? Então tem menos poder, mas são braços coletores. Sim. Vê alguém de potencial, eles puxam para cima. Illuminati e depois a Irmandade, né? Então isso aí é o patamar máximo ali. Então Astarote, Asmodeu, Leviatã, Belzebu, eles fazem parte da principal hierarquia satânica, né? E tem outros mais, né? Mas esses são os principais. Agora, como é que foi o processo da sedução para você quando você tinha 17 anos? Como é que foi esse contato? Pois é, eu vim de um lado muito desestruturado. Meu pai era alcoólatra, tinha muita briga na minha casa, tinha muita confusão na minha casa. Então eu queria me libertar de tudo aquilo. Eu não tinha a sensação que eu tinha que eu não estava dentro de uma família, eu não tinha um lar, né? Era um local, era um albergue, um local que eu ia para dormir e para comer e saía para a rua, né? E como eu praticava Kung Fu, eu drenava toda aquela violência na arte marcial, arrumava briga na rua de graça. Entendi. Né? Então, revoltado. De repente, e as pessoas me olhavam com maus olhos. Uma vez eu entrei numa igreja, tinha uma placa grande, eu nunca vou esquecer isso, eu tinha 16 anos de idade. Todos são bem-vindos. E naquela época eu era... Menos quem pratica Kung Fu. Mas... eu imagino, eu era metaleiro, né? Era de rock. Sim, sim. Então, cabelo comprido, brochinho feito de Durepox, que era o roqueiro pobre, né? Jaqueta toda com água sanitária, rasgada. Entrei, abri uma clareira à minha volta, né? Nossa. Aí o pastor disse, olhe para o seu irmão e diga que ele é amado, né? Aí todo mundo, você é amado, mas eu não me senti amado, né? Porque afinal de contas a igreja devia ser um celeiro de amor e não foi, né? Ao contrário do satanismo, que me abraçou, me aceitou como eu era. Sim. Né? Não pegou direto a sua carência, né? Pegou direto, não colocou rótulo em mim, me aceitou, me valorizou, me prestigiou, me elogiou. Sim. Né? E me treinou. Né? Então eu fiquei muito grato a eles, né? Aquele processo todo, fiz muitas amizades lá, né? Muitas estão lá até hoje, infelizmente, eu oro por elas, né? São todos do mesmo patamar financeiro ou tem de todas as classes sociais? Essa galera a maior parte do mesmo patamar financeiro, porque o que acontece? Digamos que você seja um empresário bem sucedido,
Então você é o presidente de uma multinacional, seu dono, presidente, o dono ou presidente de uma multinacional ou de uma grande empresa, né? Como por exemplo, sei lá, uma White Martins, né? Uma empresa de grande porte. Sim. Aí você pega essa pessoa novata que está entrando, você já coloca ela numa posição alta na empresa, ele já sobe, ele já entra lá como gerente ou supervisor de operações financeiras. Sim. Ele já entra num patamar alto e aquilo mexe com o orgulho dele. Então, mesmo que ele não saiba fazer porcaria nenhuma, né, vai ter pessoas que vão fazer por ele. Vão obedecer. Né? Vão obedecer, vão fazer. Ele vai assinar o documento, vai carimbar e pronto. E ele vai ganhar dinheiro, prestígio e tudo mais, né? Então, até as normas de horário e tal são super flexíveis, né? Então, você usufrui de um benefício. Sim. Então, você consegue ter o mesmo patamar. O que a gente pode, se a gente pudesse comparar, eu diria que a paz que a gente tem em Cristo se compara com a vaidade que um satanista tem. Seria a relação à vibração do que é felicidade. Sim. A minha felicidade, eu posso estar pobre, mas estou com saúde, estou com minha família e tudo mais. É saúde. Né? Agora, se eu estou com é porque isso é muito do ser humano também. Quando o dinheiro cai na conta, a gente já dá uma levantada, né? O final do mês a gente já tá murchando. Sim. Né? No começo, quando entra, tipo, às vezes eu tô tipo assim, caraca, eu tô estressado, eu tô isso, eu tô aquilo, eu tô meio depressivo e tal. Mas quando vai, cara, você toma vergonha na cara, você tá depressivo porque você tá sem grana. Quando o dinheiro entrar, tu vai rapidinho, tu vai querer sair. Pois é. Sabe? Sim. Então parece que essa vibração do amor, do se sentir bem, nesse lado obscuro, é sempre baseado na vaidade. Teve um livro que a enfermeira escreveu, eu não lembro o nome dela, mas ela conta qual é assim como é que se diz a palavra? O arrependimento, o maior arrependimento daqueles que estão no leito de morte terminal. Sim, eu comentei isso no Conhece essa história? Ninguém falou, queria ganhar mais $1 milhão, queria ir para Disney, nunca fui para Paris. Não, devia ter passado mais tempo com a minha esposa, abraçado mais meu filho. Os valores mudam completamente, né? É como se no final da vida você chegasse no fim do livro e você entendesse toda a história que você não entendeu até chegar no fim, né? Então, o satanismo ele é muito sagaz e ele projetou esse mesmo veneno dentro da igreja. Sim. Hoje as pessoas buscam o satanismo porque querem glamour, querem dinheiro, querem poder. Hoje o que lota a igreja? Prosperidade. Eles vão lá porque querem ser ricos, eles acham que a riqueza resolve todos os problemas, eles querem um milagre. Eles querem a bênção, eles querem o ato profético. Esse mês é o mês do avivamento. O avivamento nunca rola. Esse mês é o mês corrente dos não sei quantos pastores. A corrente dos pastores, a colisão apostólica e todas essas coisas. Agora esse ano é o ano da virada, né? E passeata para Jesus. E não muda nada, as coisas estão piorando. Estão piorando e as pessoas não enxergam que estão piorando e continuam valorizando esses caras. Sim. Né? Porque alguns deles, né, não são satanistas, mas estão ligados à maçonaria. E dependendo do patamar da maçonaria que você chega, você sabe exatamente onde você está. Você está num braço do satanismo. Né? Você pode ser catapultado para cima ou não. Pelo seu entendimento sobrenatural, caminhão. Pelo seu dom da visão que Deus deve ter aberto para você, você acredita que a própria igreja tem aberto espaço para o diabo dentro dela? Olha, vou ser muito sincero, talvez te choque a resposta e choque o público também. Com raras e honrosas exceções, igrejas que fazem parte do remanescente fiel, as pequenas igrejas, né? Com raras e honrosas exceções, Deus está ali. Mas na maior parte das igrejas, Deus não está ali. Deus não está na bagunça, Deus não está na balada gospel, na festa junina gospel, no carnaval gospel, no inferno gospel, né? Pinta a igreja de preto para fazer de conta que é balada. Quer dizer, como diz Paul Washer, né? Técnicas carnais para você
atrair crentes carnais. Então, o que atrai as pessoas na igreja é o som. Então, as pessoas investem muito no som. Fumaça, som, caixa de som, guitarra, bateria e tal. Então, não é mais louvor, é um show, é um espetáculo. Eles vão para um espetáculo, concerto, né? Eles estão indo para um espetáculo, diminui a luz, virou uma boate ali, né? E aí, depois... Outra coisa que atrai é a prosperidade. Você vai ser próspero, vai ser rico. Deus quer que você seja rico. E aí começa o voto, né? Você tem que dar um voto de R$1.000 para ser rico, né? Isso tudo é combinado, viu, nos bastidores, né? Então tem os puxadores de fila. Tem uma meia dúzia lá que vão na frente com envelope para pôr no gasofilaço, para dizer que tem R$1.000, mas não tem. É vazio, é só para puxar fila. Só para induzir. É o efeito manada, né? Foi aquilo ali, vai todo mundo imita. É efeito manada. E eu, como já fui batizado quando eu tinha 17 anos e detalhe, né, 17 anos, minha idade, número, enfim, deve ser um número cabalino, 17 também, 17, mas quando eu fui batizado, eu percebi, a minha mãe, tipo, todo mundo na minha casa era todo mundo de Umbanda, né? E aí depois todo mundo se converteu. Minha mãe teve um problema renal, ficou 11 anos fazendo hemodiálise e aí depois ela veio a falecer. E tipo, e durante a minha frequência na igreja, eu percebi muito isso, que era eu me sentia induzido porque o outro ia, sabe? Tipo, a minha mãe me puxava, tipo, é como se fosse assim, bota alguma coisa, senão vai ficar feio, sabe? Porque fulano botou, então é uma coisa política, né? Sim. É uma coisa de politicagem. É o efeito manada, conformismo social, exatamente isso. Exatamente. E eu comecei a tomar uma distância de igreja por conta do próprio corpo da igreja, sabe? Tanto é que as últimas vezes que eu consegui ouvir a palavra foi do reverendo Caio Fábio, não sei se você conhece. Conheço, é um grande amigo, é um pai para mim. Ele é sensacional. Caio Fábio é um pai. Ele dá vontade de chegar já de pegar no colo. Sim, é um pai. Né? E ele é um cara que, tipo, super disposto, já fala comigo no WhatsApp, sempre que ele também pode. Também tem o telefone dele, ele sempre responde. Ele é um cara, ele é um cara divino. Um amor de pessoa. E é muito engraçado quando ele faz as lives dele, ele bota o ventilador, fica aquele cabelão. Um monte de... vou dar uma zoada nele. Ele fala, você tá fazendo o filme dos 10 mandamentos, cabelão ao vento. E cara, eu tô dizendo uma coisa pra você, porque eu acho que, não sei, eu sinto as coisas e é isso. Você faz parte, cara, de um ponto de luz que veio, que tá sendo muito necessário aqui no planeta Terra, cara, em relação ao cristianismo, porque eu acho que a grande parte dos cristãos estão muito enganados e eu acho que é necessário levantar-se uma galera nova, sabe? Sim. E tipo, o Caio Fábio, ele veio pela situação da simplicidade dele, dele trocar ideia, ele falar da calma dele, tal. Você foi o cara que veio por esses assuntos, sabe? Esses assuntos místicos, esses assuntos que geram uma curiosidade, né? Despertam uma curiosidade. Por isso que você é um cara que foi campeão de audiência nos maiores podcasts que já rodou aqui no Brasil. E eu acho isso muito legal. E uma coisa que eu quero falar contigo, cara, que eu acho o seguinte, eu vi isso nos vídeos seus, obviamente esqueci também, porque de vez em quando também, enfim, a memória... E é muito vídeo, né? É muito quase vídeo. 800 vídeos no canal. Eu vejo, cara, eu vejo antes de dormir. Aí minha mulher do lado, assim, tal, tem um pouco de medo, porque quando ela dorme, ela leva, qualquer um, né? Quando ela dorme, ela começa a pegar as informações de que estão passando na televisão e levando pro sonho. Então daqui a pouco assim, pelo amor de Deus, vai assistir o Daniel Mastral mais cedo, vai. Senão eu vou levar isso tudo pro meu sonho. Eu comecei a sonhar um monte de coisa. Não, mas sempre tem um final feliz. Tem, né? Pois sempre é. Tem um final feliz, sempre eu explico direitinho, balizo. Exatamente. E cara, eu queria dizer uma coisa pra você. Eu acho que da mesma maneira que o lado obscuro, né, é sedutor, cara, você falou de um jeito, umas coisas que eu fiquei, tipo, extasiado. Sobre o poder tátil, né, de um anjo de Deus. Sim, isso é indescritível. Sabe? E eu acho que e você falou também sobre os milagres de Jesus de um jeito quântico, de um jeito físico. O que seria necessário na ciência para fazer uma água virar vinho? Surreal. Sabe? Surreal. Então eu falei, cara, ele consegue falar de uma coisa que, tipo... É porque a Bíblia parece uma parada sempre muito careta, né? Sim. Porque o amor, a paz, o perdão, tal. Quando você entra com uma porrada dessa, pô, de caraca, aí sim,
Que a galera que tá gosta de ver Senhor dos Anéis, gosta de ver Star Wars, é o poder da telecinese. E são coisas que se fazia na época, né, cara? Sim, sim. O que você já descobriu de mais interessante, já estudou de mais interessante? Tem muita coisa. A Bíblia é muito rica, né? Por exemplo, pensar o caso do Simão Mágico. Simão Mágico era um cara que enganou muita gente em Samaria, do menor ao menor, do menor ao maior, né? E ele andava junto com Filipe. E Filipe batizou ele, o cara foi batizado, ele era um bruxo, ele era um satanista, né? E a ficha, ele enganava todo mundo, né? A ficha só caiu quando Pedro veio com autoridade. Essa é a diferença da autoridade espiritual, né? Então Filipe estava aprendendo, ele era um aprendiz ali. Pedro não, Pedro já era revestido de uma autoridade espiritual. Esse revestimento dessa autoridade faz toda a diferença. Pedro simplesmente chegou, impôs as mãos, aquelas pessoas receberam o Espírito Santo, né? Que não quer dizer necessariamente você ficar falando em línguas, enrolando a língua, né? Porque a língua tem que comunicar, né? Então se não comunica não funciona, né? E Simão Mágico mostrou o caráter dele. Quanto que eu tenho que te pagar, né, para receber essa unção? Né? Ele ofereceu dinheiro para Pedro, né? E Pedro diz, bom, que esse dinheiro fique para a sua perdição, né? Eu não vou aceitar isso. Quer dizer, ele ofereceu dinheiro. E é o que as pessoas fazem hoje. Eles pagam para ter o milagre, paga para ter unção, sendo que de graça a gente recebe, de graça você dá. Capítulo 12 do livro de Mateus, o Evangelho, no versículo 35 diz assim: O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. O tesouro é o teu coração. Quando você tem projetos bons, porque Deus já sabe lá dentro do teu coração, né? Antes de você praticar, Deus já sabe o que está rolando ali. Quando você tem bons projetos e que você põe para fora, quer dizer que você põe em prática, Deus está com você. Pode ter certeza. Então, nesse projeto que você está fazendo, é coisa boa? É agradável? Então Deus está com você e vai se concretizar. Vamos voltar para o vídeo. Você sabia que existe um segredo bíblico capaz de transformar qualquer relacionamento, mesmo quando parece não haver mais saída? No livro digital Amor com Propósito, um guia divino para relacionamentos prósperos, você vai descobrir como reacender o amor, restaurar a paz no lar e criar uma união que resiste a qualquer tempestade. Não é teoria, são princípios práticos baseados na palavra de Deus, prontos para você aplicar hoje. Será que o seu relacionamento já poderia estar vivendo isso? Baixe agora e descubra. Né, já propuseram para mim fazer cursos, né? Então eu tenho, por exemplo, séries no meu canal, né? Por exemplo, o Calendário Secreto 2023, tenho a Essência da Maldade, né? Um monte de coisas assim, né? Então eu falei, por que você não vende, né? Não faz pocket e vende. Eu não tenho coragem de comercializar a palavra de Deus. Foi dado de graça para mim, de graça eu dou, né? Eu não tenho coragem de fazer isso, né? Vendo a diferença, gente? É isso que é um pastor de verdade. Então assim, eu vivo literalmente pela fé. Pela fé. Quem sentir de Deus de ofertar, oferta, mas não tem uma maldição para quem não der, não tem uma recompensa para quem der, a pessoa simplesmente ofertou por amor e só isso. Exatamente. Isso é amor, porque era assim que vivia Paulo. Paulo não recebia dízimo das comunidades, né? Ele recebeu ofertas de amor, né? Então ele passou necessidade, passou dificuldade, né? Porque não mandaram provisões para ele por uma época. Ele agradece depois aos filipenses, né? Poxa, que obrigado, vocês lembraram de mim, né? Então Jesus também, ele era sustentado por mulheres, né? Então ele tinha um grupo de mantenedoras dele. Sim. Então ele também vivia disso, ele não vivia de dízimo, né? Então é interessante pontuar essa questão, né? Sim. Porque as pessoas vão muito atrás achando que podem comprar as coisas. Eu tenho dinheiro, eu compro a unção, eu compro a autoridade, eu compro o poder, eu compro o cargo. E tem igreja que vende cargo de pastor, né? Você tem dinheiro, tá? Você é pastor. Você dá tanto para mim. Como se fosse uma franquia. Uma franquia. Você tem uma meta para bater. Você tem que arrecadar tipo 30 mil por mês. Se você não bateu a meta por 3 meses, você não é mais pastor. Então o cara ungido na igreja hoje é o que consegue arrecadar mais dinheiro. E geralmente são os caras que têm um poder maior de persuasão, são os mais safados, são os que estão aí. Né? São os que estão aí. Mas vamos falar de milagre. Quero falar de milagre. Qual foi o milagre que você viu que tu... Vamos misturar, só para deixar bem claro, vamos tentar misturar esse assunto místico, né?
pra galera que, tipo, fica muito apaixonadinho pelo lado satânico, da Irmandade, porque é legal, porque é magia, tal. Vamos falar da magia dentro da palavra de Deus. Legal. O que você já Legal. Lembrando que hoje em dia as pessoas estão indo buscar a Deus na igreja por interesse, não por amor. Sim. Isso é importante pontuar. Eles querem a prosperidade. É a mesma coisa que o satanista vai procurar. Igualou. O diabo conseguiu igualar isso daí. Né? A motivação do coração é a mesma. Ele só mudou o modus operandi de agir. Então, se a gente vê crentes verdadeiros hoje, são poucos. Então, por isso que nós temos poucas experiências sobrenaturais. Porque nós não temos crentes genuínos verdadeiros. Sim. Né? Isso está bastante interligado? Está completamente interligado. Se você não é um cristão genuíno, se você vai na igreja por interesse, não por amor, né? Se você vai lá, levanta a mão, tal, em casa você bate na esposa, xinga o vizinho, vê filme pornográfico na internet, quer dizer, que raio de cristão? Essa parte última aí, pastor, pelo amor de Deus. Pois é. Essa parte, eu não faço nada disso, mas a última parte aí, você até me desculpe. Isso aí é brabo. Desculpa te cortar, mantém. Como eu sou um cara, né, dá um stop e dá um rec de novo, porque caso acabe a luz, a gente não perde. Tá? A gente sabe como Beleza, é que é. sim, né? sim. Aí vamos lá, e aí? Bom, é o seguinte, eu teria muitas experiências para contar. Sim. Muitas mesmo que Deus permitiu que acontecesse, mas teve duas que me marcaram muito, né? Veja bem, eu não vejo anjo toda hora, não tem esse negócio, o tempo todo tá vendo anjo, demônio, não tem nada disso. Eu sinto a presença dos demônios, sinto a presença dos anjos, né? Mas de ver, foram casos pontuais. Então você não pode colocar isso como uma regra de vida para você. Eu nunca vi um anjo, então Deus não me ama, Deus não me quer, não tem propósito. Não é isso. São casos pontuais, né? E eu quero contar a história de Daniel também, se você me permite, que é uma coisa tremenda, incrível, sobrenatural. Então olha só, teve uma ocasião que eu fui numa igreja em Belo Horizonte, não vou dar o nome, evidentemente por questão ética, e fiz 2 seminários lá. Né, seminário nível 1 no sábado, nível 2 no domingo, né, e naquela época eles faziam eventos bilhetados, então eles cobravam o ingresso das pessoas e ofereceram uma parte do ingresso para mim, que era R$10. Eles cobravam tipo R$70 e me davam 10 por pessoa. Tudo bem. Aí eu tinha uma ideia de quantas pessoas que tinha ali, né, no local, tal, né. E aí na hora de fazer o acerto, né, no domingo, no sábado, o tesoureiro desapareceu, sabe? David Copperfield sumiu, né? No domingo ele deu as caras, né? E veio na sala, ele com o pastor olhou friamente na minha cara e falou: você é muito jovem ainda, né, no evangelho, né? Você é muito novo e eu vou te ensinar uma lição. Aqui na terra, se você não almoça, você é jantado. Eu estou te roubando, eu usei todo o seu dinheiro. Aí eu pensei que ele tivesse gasto por algum motivo, sei lá, útil, né? Eu falei, mas o senhor teve alguma emergência, precisou, tudo bem, né? E ele falou, não, eu estou te roubando, e amanhã você rouba outro, é assim que funciona. E saiu da sala e bateu a porta. E aí tinha ainda mais um bloco de seminário, que era o último bloco, que era um bloco que eu fazia uma ministração coletiva, né, que era o fechamento do seminário. Sim. E naquele momento eu perdi completamente a unção, né, perdi o ânimo, a disposição, eu murchei, né, atitude, mais do que o dinheiro foi atitude, né, teve o dinheiro também, não vou ser hipócrita. Sim, né? Lógico, uma cara de pau também, né, um traje de fazer isso. Mas eu implodi por dentro, chorei e pedi a Deus, levanta outra pessoa para terminar esse seminário, porque eu não tenho condições mais, acabou comigo isso, né, eu não esperava por isso, né? E no meio das lágrimas, assim, eu vi um anjo, né? Foram poucas vezes que eu vi um anjo. A gente imagina um anjo de N maneiras, né? Né? Mas um anjo, um homem com forma humana, né? Com braceletes de ouro, né? Parecia de ouro dourado. Sim. Né? Tinha um cabelo meio branco, né? Os olhos meio acinzentados. Né? Ele era tipo aparência humanoide. Sim, aparência humanoide mesmo, normal, né? Com traje parecendo linho, né? Não branco, mas meio um pouco mais escuro que o branco, né? Sim.
né? Então eu vi por uma fração de segundos, né? E eu pensei, Deus mandou o anjo para falar comigo, né? Anjo é o mensageiro, é o malachim. Então ele vem trazer uma resposta para mim, ele vai dizer, acalmai-vos, o dinheiro já está na conta. O Pix vai entrar. Vai entrar, né? Então pensei que ia dizer alguma coisa, eu fiquei olhando, foram segundos, né? Mas que para mim pareceram uma eternidade, o tempo muda, o tempo dilata nessas experiências, né? E quando eu percebi que ele não ia falar nada, né, eu percebi o olhar dele, e o olhar dele dizia algo para mim, dizia como se, Daniel, eu estou aqui, eu não posso fazer nada por você, eu não posso te ajudar, eu não posso intervir nessa situação, mas você não está sozinho, nós estamos com você. Sim. E cara, aquilo ali me trouxe, aí eu chorei de alegria de novo. Imagina. Chorei de alegria e recebi assim um renovo, que eu não tenho como explicar. É um renovo espiritual, né, como se fosse uma cúpula de luz, um anel de luz me envolvesse, né? É uma experiência semelhante que eu tive agora há pouco, né? Mais de 100 mil pessoas me escreveram, né, com o falecimento da minha esposa, e oraram por mim, né? E eu senti exatamente isso, eu senti, puxa, como se, o poder da oração, sabe? De pessoas orando para te proteger, me sentindo uma redoma, né? Então eu terminei o seminário, foi assim, com uma unção tremenda, foi um dos melhores fins de seminários, foi uma ministração maravilhosa, rica, brilhante, né? E depois, com o tempo, né, as pessoas, um ou outro, foi ofertando tudo, né, e acabou cobrindo, eu consegui pagar as minhas despesas, pagar as minhas contas. Então Deus foi fiel ali. Deus segurou. Então teve essa experiência. E teve uma outra que eu morava no Vale da Bênção, né, que queriam me matar, né? O satanismo me ameaçou me matar, porque a ideia inicial que eles tinham é que quando eu lancei Filho do Fogo, a igreja ia despertar para o satanismo, ia tomar posições, ia buscar santidade, ia buscar perdão, né? Ia buscar valores cristãos, e não ia mais se contaminar com essas coisas, né? Só que isso não aconteceu. Então no começo eles achavam que ia acontecer, então eu era um alvo. Então eles pretendiam me destruir ou até mesmo tirar a credibilidade de mim, né? Fazendo tudo para tirar a credibilidade de mim, dizer que aquilo ali era uma ficção, que era uma farsa, que isso, aquilo, que não era verdade, né? E teve até um caso do clone que eu conto no livro, né? E então eles ligou uma moça, né? Eu morava no Vale da Bênção, na época era a rua de terra, era tudo escuro, acabava a luz toda hora, então era tenso, 52 da rodovia Castelo Branco, em Araçariguama fica. Então eu dei um passo de fé, eu saí de São Paulo, tinha acabado de casar, morava num apartamento, né? E Isabela, minha esposa, falou, puxa, Deus mostrou que a gente tem que sair daqui. E nós saímos, né? E foi bem na época que eu lancei o livro, né? Eu pedi para fazer o livro na gráfica, o Filho do Fogo, né? Então por isso eles estavam com medo que pudesse ter uma repercussão, e o cara da gráfica foi outro milagre também, porque ele topou imprimir meu livro sem garantia nenhuma. Eu não tinha emprego, eu não tinha nada, né? Ele topou por um milagre. Eu falei, vai vender. Ele pegou, abaixou a cabeça e falou assim, pai, eu acredito em você. Você tem alguma coisa que me faz acreditar em você. Deus tocou. Então assim, foi um negócio sobrenatural. Aí isso que a gente chama de que Deus vai adiante, quebrando os ferrolhos e quebrando os ferrolhos, exatamente. Aí entregaram em casa 2.000 livros, porque deu 1.000 livros do Filho do Fogo 1, 1.000 livros do Filho do Fogo 2, né? 2.000 livros, da gráfica não fazia menos de 1.000, né? Então deu 2.000 livros, e eu tinha que pagar aquilo em 30 dias da data da entrega, né? O que era bem complicado para mim, porque eu não tinha, como é que eu vou pagar? Só se eu vendesse. Aí eu fazia parte de uma pequena igreja, uma igreja essa que o pastor, ele foi ungido para ser presidente do Brasil, né? E claro, não teve nenhum por cento de voto, mas ele falou para mim, não fale que você é membro dessa igreja, porque vai me prejudicar, né? Vai prejudicar minha campanha eleitoral. Imagina ter um ex-satanista dentro da minha igreja, vai me queimar. Escutei isso do meu pastor. Aí eu levei os livros na igreja, vendi acho que 20 livros no máximo, e eu precisava vender muito mais. E foi passando o tempo, e nós mudamos para Araçariguama, outro milagre que Deus fez. Nós chegamos lá, tinha um pastor pintando a casa era dele, pastor Araújo, Alameda Jerusalém, número 5, lá em Araçariguama.
né? E aí eu falei, quanto que é o aluguel da sua casa? Ele é R$1.000. Eu falei, puxa, eu pagava 500 no apartamento, mas já era apertado para mim, né? Não tinha fonte de renda, era bem apertado. Aí eu falei, puxa, 1.000 eu não tenho, né? Ele falou, o que você faz da vida? Bom, eu escrevi um livro, né? Eu tenho certeza que o livro vai vingar e nós temos um chamado ministerial. Ele olhou com uma cara assim para mim, como quem diz, tá bom, né? Que grupo, né? Aí ele falou, quanto você pode pagar? Eu falei, R$300 por mês eu pago. Ele deu risada na minha cara, deu uma risadinha meio zombeteira, e falou, mas tá bom, eu vou orar por isso, tá bom? Eu vou orar por isso. E eu pensei que era um não, né? Vou orar é não. A pessoa fala, eu vou orar por isso é não. Né? E no dia seguinte ele me ligou, falou que ele foi quebrantado à noite, e falou que teve uma experiência com Deus forte e que ele estava me entregando a chave da casa com contrato, sem fiador, sem nada, ele confiava por 1 ano, ele fez um contrato de 1 ano comigo. Aí nós mudamos para Sariguama, não tinha móveis em casa, então chegaram os livros, os nossos móveis eram os livros, a gente fazia pilha de livro e punha a roupa lá em cima, tem foto em algum lugar aí disso, né? Então, e tinha que vender os livros de todo jeito, né? Então nesse tempo, né, foi passando o tempo, nada estava acontecendo, né, até que teve o congresso da Rebeca Brown no Brasil, né? E na época a Neuza Itioca não pôde participar, ela era missionária da CEPAL, ela foi convidada para ir para os Estados Unidos, ela deixou a vaga dela para mim, então eu ia falar, logo em seguida a Rebeca Brown. Então tinham 5.000 pessoas quando eu falei, né? E eu encontrei com a Rebeca nos bastidores, na salinha, né? E tentei falar com ela, mas eu não sei falar inglês, meu inglês é the book is on the table, né? Então tentei falar para ela alguma coisa, porque já tinham dito algo de mim para ela e vice-versa, né? Mas ela só olhou para mim e eu, olha, Rebeca, Dete, Daniel, né? Querem me matar, satanismo, né? E ela só olhou para mim com a impressão de que vai ficar tudo bem. E eu subi no altar, né? Era uma pessoa desconhecida, ninguém sabia quem eu era, né? O público estava hostil porque tinham sabotado, as pessoas deram sacolinhas de patrocinadores, né? A coisa para anotar, essas coisas, canetinha, né? Só que colocaram material pornográfico dentro. Aí o povo estava muito bravo, muito bravo. Descobriram quem foi, não? Não descobriram quem foi. O pessoal estava muito bravo. Aí nesse clima tenso, eu subo no altar, um desconhecido, que ninguém sabe, todo mundo sabia quem eram os preletores. Entra um preletor que não está na lista, né? E me apresentaram mais ou menos assim, e eu falei por 1 hora, né? Falei o que Deus colocou no meu coração. No final todo mundo foi e comprou os livros. Eu vendi todos os livros naquele dia, todos, sem exceção, né? Eu nunca voltei com Foram quantos livros? 2.000 livros. 2.000 livros vendidos, né? Então consegui pagar a gráfica, paguei o segundo coisa. Então, quer dizer, a coisa começou a crescer. Nisso chamou a atenção da magia. Aí eles começaram a me perseguir. Ligavam para minha casa de madrugada, me xingavam, diziam que iam me matar, picharam o meu muro, né? Deram um tiro de arma de fogo na porta da minha casa, porque era Sariguama, tem a festa do peão. Então tem muito fogos, muito barulho lá. Então eles aproveitaram isso, passaram ali e deram 2 tiros na porta de casa. E ligaram para mim, o próximo é na tua cabeça. Mas você conhecia essa galera ou era de outras? É a base. A base do satanismo são esses que fazem um serviço sujo. Sim. Não sei se você já viu aquele documentário na Netflix chamado Os Filhos de Sam. Né? Um documentário interessante dos Filhos de Sam. Então quem está na base, ele quer mostrar lealdade para a Irmandade. Sim. Ele quer mostrar que ele é leal, que ele é obediente, que ele é merecedor do cargo. Sim. Então esse serviço sujo para matar alguém, eles mandam eles. Só que eles protegem. Tem juízes, tem promotores, tem advogados. Você não pega o cara, você não consegue prender esse cara, né? Ele é protegido por uma máfia, né? Mas ele que faz o serviço sujo. Então esses caras que atiraram em casa. E aí passou um tempo, a gente precisamos mudar daqui, né? Só que não tinha dinheiro para mudar ainda, não tinha condições de mudar. E aí houve uma época que ligou de madrugada, a gente já estava acostumado a ligação de madrugada, era algum satanista ameaçando. Ligou de madrugada, era uma menina que a gente deu o nome de Samantha no livro. Sim. Né? E a Samantha chorando muito, aos prantos. Ela pegou e falou, Daniel, né, eu vou morrer, eu sei que eu vou morrer. E eu sonhei que Jesus olhava para mim como se eu fosse o bandido da cruz. Ele dizia para mim, hoje você vai estar comigo no paraíso. Então é hoje, Daniel, eu vou morrer hoje. E eu tentei acalmá-la, tentei falar, não, imagina, de forma alguma, você pega um táxi e vem até minha casa, né?
e ela estava assim em pranto, chorando, desesperada. De repente a gente escutou um estrondo, não tinha bina naquela época, Sim. então não tinha como retornar. Um estrondo, a ligação caiu. E parecia que caiu algum objeto no chão, ou alguma batida na porta, eu não sei o que foi, né? E no dia seguinte, 6 horas da manhã, eu pensei que fosse ela. Tocou o telefone, corri para atender. Era um tal de, a gente deu o nome de taulês isórdico no livro, né? Era zodamerano, né? Mas deu o nome de taulês isórdico. E um deles ligou, esse taulês ligou para nós, né? E começou a contar os detalhes sórdidos que fizeram com ela. Eu ia desligar o telefone e Deus falou comigo: não desliga, porque ela já estava morta. Ela já estava comigo, o espírito dela estava comigo, eles estavam com o corpo dela só. Eu levei ela para mim, ela está comigo, fica em paz. Eu quero que você diga algo para esse cara, né? E Deus falou o que eu tinha que dizer para ele. E eu falei tudo que Deus mandou dizer, tipo, se você não se arrepender, o anjo da morte, mesmo aquele que fez vingou no Egito, vai atacar você, vai te matar, isso, aquilo, né? E eu pensei que o cara fosse ficar apavorado, porque eu falei com toda a convicção. Sim, e sim. o cara deu risada na minha cara, o cara deu risada, me xingou, me mandou para aquele lugar, né? E marcou um dia e hora para me matar. Eu falei: nós vamos te matar no tal dia, tal hora, né? Você aproveita a sua vida até lá. Então eu com a minha esposa, a gente ficou meio assim: puxa, será que vamos morrer mesmo? Será que não vamos, né? Quando começou a chegar perto da data, era uma quarta-feira, né? Então a gente sempre fazia na casa, lá no Vale da Bênção, fazia culto de louvor e adoração, de sábado, no domingo a gente fazia reunião de oração, né? Mas de quarta-feira não tinha nada. Aí eu liguei pro povo, né? Falei: galera, vamos fazer uma reunião de oração, né? Na quarta-feira. Mas por quê? Porque o satanista disse que vai me matar. Se tiver uma galera aqui, eles não vão fazer Se tiver nada. uma festa, ninguém vai vir. Ninguém vai vir, muita gente, né? É uma chacina, não pode, né? Imagina. Não, Daniel, você fica aí que Deus vai te guardar aí mesmo, né? Aí eu tentei outra estratégia, falei: gente, então pizza, né? Pizza crente não recusa, né? Não, recusaram a pizza. Aí eu fiz outra estratégia, porque tinha muita gente que falou para mim: Daniel, se um dia você precisar de teto, aqui cai tempestade, aqui tem teto para você. E eu fui atrás dessas pessoas que me prometeram guarita. Falei: olha, eu posso dormir essa noite na sua casa? É só de quarta para quinta. Mas por quê? Aí eu contava por quê. A pessoa: não. Você também foi contar o motivo. Não, aí fica difícil, né, pastor? Vamos falar a verdade. A pessoa pergunta: olha, vamos matar amanhã? Então posso ficar na tua casa? A pessoa acha estranho, né? A pessoa acha estranho. Você né? não, inventava, mas também inventar desculpa é brabo, né? Pois eu tinha que falar a verdade, né? Então, eu fiquei sozinho com a minha esposa, né? Então a gente foi chegando o momento, a gente foi para a igreja, tinha uma igreja lá na Missão Antioquia, né? É um instituto missionário também, formação teológica e tal, e eu fiquei lá no culto. A ideia nosso plano, meu, da minha esposa, infantil até, era se esconder no banheiro e ficar na igreja. Quer dizer, quero ver pegar a gente aqui na igreja, né? Imagina. Mas não deu certo. Não deu certo porque tinha lá o faxineiro que olhava tudo. Então a gente foi expulso da igreja, né? E aí fomos voltando para casa. Era tudo terra, nós tínhamos ido a pé, né? E estava ameaçando chuva. Aquela sensação de ameaçar chuva, o céu escuro, tempestade chegando, né? Trovões, né? Vento, dava uma impressão que aquela opressão aumentava ainda mais. Sim. Né? Então no meio do caminho eu comecei a orar, falei: Senhor, ok, se for tempo para eu ir, beleza, eu vou, só não quero sentir dor. Eu quero simplesmente não sentir dor nenhuma, eu quero estar na tua presença no céu e pronto, acabou. Se o Senhor, na sua onisciência, sabe que amanhã eu vou te escandalizar e quer me levar agora, antes que eu faça alguma besteira, me leva, mas eu não quero sentir dor. Vou chegando mais perto, aí eu mudo a minha oração de novo. Aí eu falo: Senhor, tudo bem, eu continuo, prevalece no sentir dor, mas leva a Isabela também. Ela não vai ficar dando sopa aqui não. Pois é. Aí a Isabela aceitou isso, né? Ela falou: sim, não, eu também concordo, amém, concordou, né? E tinha um jardim e tinha um portão. Antes de entrar em casa, nós atravessamos o portão, parece que eu atravessei um portal. Era uma paz, uma serenidade, era um silêncio, era uma coisa sobrenatural, né? Aí eu falei: Senhor, né, o Senhor está me protegendo aqui, né? Tem anjos nesse lugar, porque eu não estou vendo nada, né? E se tiver, o Senhor traz uma prova para mim que tem anjos aqui. Aí na hora minha esposa falou:
Daniel, eu não estou vendo nada, mas eu sinto a presença dos anjos aqui, eles estão conosco, né? E eu peguei e falei para Deus, Senhor, eu não quero ser chato com o Senhor, né? De pedir provas, você não deve se pautar por provas, por sinais. Mas eu falei, faz comigo o que o Senhor fez com o moço de Eliseu. Abre meus olhos para que eu possa ver se esses anjos estão ao nosso redor mesmo, se eu estou protegido, né? Porque a força que vinha das trevas contra mim devia ser muito grande. Então, por inferência, eu imaginei que a proteção era grande. E Deus, na sua graça, na sua infinita misericórdia, abriu os meus olhos. Eu não vi como Eliseu descreve na Bíblia, carruagens de fogo, essas coisas, mas eu vi muitos anjos costas a costas, sabe? Costas a costas, uns protegendo um lado e outro, né? Muitos anjos, né? Protegendo, e senti uma paz muito grande, uma paz muito tranquila. E veio um desses anjos, eu coloquei no livro também, né? Ele pegou e falou assim, nós estamos com vocês e essa noite eles vão morrer. Né? E ele pegou a espada e pôs no nosso jardim, fincou no jardim, fincou um pouquinho e tirou, né? Eu lembrei muito daquilo, isso eu coloquei na minha literatura também. Eu tinha gatos, tinha 2 gatos. Gato é muito curioso, ele percebe tudo de novo. Toda a parte onde ficou fincado, ficou tudo chamuscado, a grama ficou chamuscada, né? E a terra ficou preta, ficou escura. Meus gatos mostraram interesse sobrenatural por aquilo. Imagina, mas gato, né? Que aquele lugar estranho, diferente, tem alguma coisa aqui. Ficaram ali o tempo todo, não saíram de lá, né? Mas Deus trouxe a proteção e foi algo sobrenatural, surreal e que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Então, aí eu fiquei preocupado com os caras, né? Foi os caras, será que eles morreram mesmo? Né? E Deus falou no meu coração muito forte, nós matamos eles, né? O meu anjo matou ele. Eles não vão, o anjo, mesmo anjo que fez juízo no Egito, mesmo anjo que destruiu o exército de Senaqueribe, acabou com eles, eles nunca mais vão te incomodar. Quando ele falou nunca mais eles vão te incomodar, cara, eu caí numa crise de choro. Nossa, porque aquele pessoal incomodava tanto que tirava você do sério, tirava, sim, sabe? Era como se eu ficasse louco, né? Então eu pensei, foi mesmo, né? Aí de manhã, 7h30 da manhã, eu liguei para um amigo meu da polícia de trânsito e para saber se houve algum, porque Deus falou que foi um acidente de carro. Eu perguntei para ele se houve algum acidente de carro. Eu conheci o nome verdadeiro dos caras. Então dei o nome verdadeiro, né? Localizar, né? Dei o local, né? Onde provavelmente seria, dei o carro que eles tinham, que eles gostavam daquele tipo de veículo, né? E qual era o carro, só para saber? Era um Audi branco, né? Só para não evitar comprar um igual. Não, era um Audi, né? E também eu sabia onde eles moravam, sabia a região, que era perto ali do Morumbi, perto da Francisco Morato, né? Perto da Avenida Morumbi, Francisco Morato, que dá para... Então, entra aquela curva da Francisco Morato, que entra para Marginal, tinha um poste. Por alguma razão, eles passaram rasgando com o carro e o carro bateu no poste. Os airbags do carro não funcionaram, eles morreram instantaneamente. Esse cara da Polícia de Trânsito falou, olha, eles morreram instantaneamente, aconteceu mesmo e morreu. Eu falei para ele, eu sei que você não pode fazer isso, eu sei que é contra as suas normas, você pode mandar isso para mim, né? Manda para mim, na época era por e-mail, né? Não tinha fax em casa, não tinha celular, manda por e-mail para mim. Então ele mandou por e-mail, eu tenho isso até hoje. Mandou que ocorrência ou mandou foto deles? Não, mandou o boletim de ocorrência do que aconteceu, o nome dos caras, o ocorrido, etc e tal. Tinha foto da perícia, mas do carro, né? Ele não chegou tão perto com as fotos dos caras, né? Mas reparando dá para perceber quem são, né? E eu guardo isso até hoje. Isso não está no quadro, né? Está numa gaveta de casa. Para mim é uma pedra memorial, né? Então assim, Deus livrou e Deus vai livrar quantas vezes forem necessárias, em nome de Jesus, né? Porque a ideia que a gente tem é que o cristão não passa dificuldade, que o cristão tem uma vida sem problema nenhum. O cristão tem problema. A vida de Paulo ficou ruim quando Paulo se converteu. A vida dele virou um inferno. Ele não foi acreditado pelos próprios apóstolos que ele era convertido, né? Ele foi preso, foi açoitado, foi apedrejado, né? Foi açoitado com varas, né? Então foi perseguido, a vida dele piorou, né? Então Jesus falou que nós seríamos perseguidos por causa dele. E o maior exemplo disso, quando eu orei muito pedindo para Deus
Por quê? Né? Eu perdi meu filho. Perder um filho já é muito difícil, né? Aí eu perco uma esposa, né? 2 anos e meio depois, né? E Deus falou, olha, ela foi serena, ela foi dormindo, Sim. né? E Deus falou algo no meu coração, isso é rema para mim. Eu não sei se vai ser para todos, que o nosso público, mas é como se Deus estivesse retirando da terra agora os mais frágeis, Sim. né? Os mais vulneráveis, os mais frágeis, os mais fracos, né? Porque vai vir uma onda de grande perseguição, vai vir grandes pandemias, o mundo vai ser solapado por grandes pragas, né? E perseguições. Então, quem não for forte o suficiente, né, Deus está levando. Deus não é arrebatamento ainda, né, mas Deus está levando. Então, se eu estou aqui, se você está aqui, é porque nós fazemos parte desse exército, né? Deus nos considera fortes o suficiente para permanecermos. É claro, o falso profeta vai ficar, porque ele vai fazer o trabalho dele, ele tem que fazer o trabalho dele, né? Mas o remanescente também vai ficar, e Deus ele está purificando o seu remanescente. E uma coisa de anjo que é interessante, quando a gente fala do sobrenatural de Deus, Daniel, quando ele orou para Deus por 21 dias para ter a presença, para ter uma resposta, né? E o anjo apareceu. Veja bem, ele não pensou, vou orar 21 dias. Ele orou até que Deus trouxe a resposta. Sim, então, esse jejum montado que a gente tem, vou jejuar 7 dias, 3 dias, 40 dias. Deus pode até te dar. Mas às vezes você vai jejuar e orar até que a resposta venha, né? E assim Daniel fez. Tirou as coisas aprazíveis e jejuou. 21º dia o anjo chega. A impressão do anjo é extremamente poderosa. Olhos como fogo, braços como bronze, né? Brilhava como berilo. Então, assim, mostra um anjo muito forte, um anjo muito poderoso, né? E ele fala para Daniel, né? Olha, eu vim por causa das suas palavras. Então, as nossas palavras têm poder, não é o pensamento, é a palavra. Aí eu estou pensando, Deus me ajuda agora. Não, você fala, Deus me ajuda agora, né? Se você pensar, não tem o mesmo efeito. Deus é palavra, né? O verbo se fez carne e foi dito, haja luz, e houve luz. Jesus, ele fala, vai para o seu quarto e ora. Orar é falar, é oratória. Não é para o seu quarto e pense. Sim. Então Daniel orou e as palavras dele trouxeram esse anjo. Mas o príncipe da Pérsia reteve esse anjo por 21 dias. Por 21 dias ele foi retido, né? E sinal que esse potestade do príncipe da Pérsia, esse demônio do príncipe que era o príncipe da Pérsia, né? Esqueci o nome dele agora, me fugiu da cabeça. Ele era muito poderoso, porque para segurar um anjo, a aparência que Daniel descreve, ele era muito poderoso. E Miguel vem em auxílio dele. Aí foi ele e Miguel contra esse anjo, né? Então, quer dizer, aí conseguiram derrotar o anjo. Quer dizer, se ele conseguiu fazer com que o anjo ficasse detido por 21 dias, houve dano. Sim. Então a gente imagina anjo imortal, mas eles se ferem, eles se machucam também, né? Porque se não houvesse dano, a peleja no céu estaria até hoje. Eles são imortais, né? Você me cortou e daí? Vai cicatrizar de novo, estou aqui vivo, né? Então, por isso que a árvore da vida tem as folhas, né? Que trazem cura para as nações. Eu creio que elas podem curar, né? Não apenas em alguns casos específicos e pontuais na terra, mas eles podem curar feridas, né? Que anjos sofrem nos céus por essas batalhas, né, com os demônios, que essa batalha espiritual existe, tá presente aí. Então são plantas medicinais, né? Sim. Então elas estão aí presentes também. Então teve dano na expulsão de Satanás, né, do céu, teve de guerra e teve dano, porque se não tivesse dano eles estão brigando até hoje. E eles respeitam muito a hierarquia. Não sei se você já pensou nisso, mas na epístola de Judas, eu acho que é Judas 1,6, se não me falha a memória, diz que Miguel ele estava contendendo com o diabo com o corpo de Moisés, para não virar peregrinação, idolatria, essas coisas. Estava contendendo, estava com contenda com o corpo de Moisés. Então era Satanás, né, e Miguel, o príncipe dos anjos, né, um príncipe angelical. Só que ele é um arcanjo, né? Satanás é um querubim. Querubim é uma patente superior ao arcanjo. Por isso que ele fala, o Senhor te repreenda, né? Ele não pega, ele mesmo não repreende, ele não tem essa autoridade, o Senhor te repreende, ele nem entra em contato físico. Por isso também que quem toma conta da árvore da vida, né, são querubins.
com espadas de fogo, a mesma patente de Satanás, né, para que nenhum anjo mais poderoso que ele possa entrar ali. Sim. E se a gente for falar da força, eu queria que você falou isso num vídeo, que ele tinha derrotado com um só golpe, acho que mais de 100 mil pessoas numa dessas batalhas. Anjo. Isso, Na verdade, o exército foi o exército de Senaqueribe, acho que eu citei, né? Sim. Que em uma única noite, um anjo derrotou um exército de 185 mil homens. Um único anjo derrotou 185 mil homens. E a gente não para pensar que Deus dá ordem para esses anjos acamparem ao nosso redor. Esses anjos estão aqui com a gente, né? E um anjo é capaz de derrotar 185 mil homens. Olha o tamanho da proteção que nós temos. Esse comparativo que eu acho surpreendente, que eu nunca tinha ouvido ninguém falar. Como é que está descrito na Bíblia, dessa batalha? Dessa batalha? É uma batalha. Senaqueribe estava cercando, né, o povo de Israel, eles estavam em desvantagem, né, e o anjo intercedeu a favor deles. Quem foi que invocou esse anjo para a batalha? Eu não conheço a Bíblia, a sua cronologia, entendeu? O povo de Israel, o líder, né? O líder das tribos, né? Eu não lembro agora o nome da pessoa. Isso, Velho Testamento ou Novo Testamento? Velho Testamento. Sim. Velho Testamento. Né? No Novo Testamento a gente vê uma nova roupagem. No Velho Testamento nós vamos encontrar batalhas, guerras, uma série de leis e tudo mais. No Novo Testamento muda tudo, muda o contexto, né? É uma nova aliança. Sim. Por isso que dízimo não tem mais, né? E hoje a igreja cobra dízimo. E os pastores sabem do dízimo, sabem. Eu falo com eles, eles sabem, mas eles falam para mim que é melhor que o povo não saiba. Né? Para que eles apóstolo? Não existe apóstolo nos dias de hoje, né? Mas eu falo, mas olha, como é que você mente para o povo? O povo não sabe. Se eles não sabem, eles seguem o apóstolo, porque a cobertura apostólica, o poder apostólico é mais forte, né? Digamos que o poder de um pastor. Só que não, é uma fraude, não tem poder nenhum, né? Uma pessoa simples, né? Que um semi-analfabeto tem muito mais autoridade. Deus escolheu quem? Os fracos, os que não são, para confundir os que são, né? Deus escolheu pescadores, pessoas simples, humildes. Ele não escolheu a elite da sociedade, né? A nata. Ele escolheu os simples. Sim. Agora, a gente estava falando desse lance das batalhas e tal, eu ia te fazer uma pergunta que acabou me sumindo um pouco. Mas em relação a... Caramba, escapuliu. Era só um complemento dessa parte da... Lembrei. Você já fez alguma viagem para as terras santas e... Não, nunca teve oportunidade. Sempre quis muito, mas nunca tive oportunidade. Nunca tive condições financeiras para isso. Poxa, Deus que me prospere para conseguir te mandar para lá. Pois a gente até vai junto. Nossa, eu teria uma oportunidade para fazer uma gravação lá, que eu ia fazer. Eu fiz um transplante capilar, né? E eu ia fazer com uma empresa de lá. E em troca eu tenho um programa chamado Altas Histórias, que conta a história do Brasil e tal. Eu ia fazer um Altas Histórias lá. Inclusive, acompanhando o pastor de lá e tal, tudo mais, uma pastora brasileira também. E acabou que não rolou, até por conta da pandemia, atrapalhou bastante e tal. Mas pelo que eu estudei e vi, nossa, seria uma viagem, uma peregrinação sensacional. Incrível. A gente ia para a Turquia, pegava um carro, ia para horas para tal lugar, depois nas ruínas das igrejas onde passaram os apóstolos e tal. É sensacional. Seria interessante até para você fazer um conteúdo lá. Sim, porque hoje eu vejo esse ataque, né, do Hamas contra Israel. Sim. Veja bem, não é ataque dos palestinos contra Israel, eles querem o Estado palestino. Quando a ONU, né, organizou o Estado de Israel em 1945, depois da guerra, ele fez o desenho, né, do Estado de Israel, que lá moravam pessoas, palestinos, que foram expulsos das suas casas, e formou ali a faixa de Gaza. Pessoas que vivem em condições precárias. Só que essa divisão, ela não abrangeu, né, o Monte Moriá, que é onde o templo tem que ser reconstruído. Sim. Hoje tem uma mesquita lá. Né? Depois teve a Guerra dos 6 Dias, né, em 67, onde eles conseguiram conquistar Jerusalém. Jerusalém foi anexado ao Estado de Israel.
Donald Trump fez um excelente trabalho, né, para o satanismo, né, ao colocar a embaixada americana transferir para Jerusalém. Então e o genro dele também articulou muita coisa de paz. Então, para que haja paz, tem que ter guerra primeiro. Sim. Né? Então, talvez esse conflito, né, ele ganhe proporções, porque quem alimenta o Hamas é a Síria, e quem alimenta a Síria é a Rússia, que é aliado. Então, se de repente ganhar proporções maiores essa guerra, né, vai entrar a Rússia, vai entrar os Estados Unidos. Pois é, foi destruída a mesquita e esse pedaço for restabelecido para Israel, eles vão construir o templo. Sim. O terceiro templo, que é uma profecia bíblica, né? Quando construiu o terceiro templo, a coisa está chegando, né? E eles têm o Instituto do Templo. Você tem, digitar no Google, o Instituto do Templo, né? Eles têm tudo preparado, eles têm as roupas dos sacerdotes, eles têm os instrumentos do tabernáculo, eles têm o menorá, eles têm a planta, eles têm tudo, só falta ter o espaço para eles construírem, e eles acreditam piamente nisso. E esse monte, o Monte Moriá, qual é o nome? Moriá. Monte Moriá. É bíblico que teria que ser nesse monte? Ele tem alguma coisa, aconteceu alguma coisa já nesse monte? Aconteceu porque lá que foi reconstruído o templo de Salomão, né? Sim. Foi feito lá o templo. Então é lá que ele tem que ser reconstruído. Seria a reconstrução do terceiro templo, né? Porque ele foi destruído, né? Então os romanos destruíram pela última vez. Entendi. Né? No ano 70 depois de Cristo destruíram. Esses objetos que até o livro do Código da Vinci, que chamou a atenção de muita gente e tal, do lance do Santo Graal, da flecha com o sangue possível, sim, né? a lança lá, a lança da São Longino, né? Qual é o nome da lança da justiça, a lança da... que perfurou. Sim, né? Enfim, eu esqueci agora, mas esses objetos, eles têm um significado muito grande, né, para o cristianismo e tal. Agora, eu, nos meus estudos, mas não agora que eu não tenho mais visto sobre isso não, mas quando eu era mais jovem, eu me pegava muito assustado com certas coisas e eu queria saber se tem algum fundamento. O Papa João Paulo II, quando ele foi enterrado não, né? Quando ele foi sepultado num túmulo que tinham várias camadas, né? São várias camadas de caixão. Tem uma parte de chumbo, tem uma parte de um outro tipo de madeira, enfim, são várias camadas, e ele está num local que ele é monitorado 24 horas por dia. Inclusive, se você for na internet e procurar, consegue achar. Tem câmera 24 horas ali passando assim tal. Você já chegou a ver alguma coisa que explicasse esse mistério todo em cima desse ritual? Existe uma lenda que ele vai ressuscitar. Eu ouvi falar. Que ele vai ressuscitar, mas isso é lenda, isso não vai acontecer. Sim. Né? O que vai acontecer, no meu entender, é a questão de uma profecia de Apocalipse 17, né, que fala sobre o 8º rei. Esse 8º rei, ele vai ser o falso profeta que vai dar apoio ao anticristo. Né? Então, para ser um falso profeta, seria um falso líder religioso. Na Igreja Católica hoje ela tem um poder muito consistente, né? Tem o Vaticano, tem o Estado do Vaticano. E uma coisa curiosa, o Estado do Vaticano ele foi formado pelo Tratado de Latrão em 11 de fevereiro de 1929. 11 de fevereiro de 1929 ele foi assinado o Tratado de Latrão. Aí começa uma contagem de papas, porque a partir do momento esses papas tornam-se reis de uma nação que eles receberam, né? E aí o primeiro é o Pio XI. Pio XI não pode contar, porque ele não veio da mesma linhagem, ele já estava em ofício, ele já estava exercendo o cargo. Então, com a morte dele e com o próximo que vem, Pio XII, que aí vem, ele é elegido pelo conclave e tudo mais, aí começa uma contagem do primeiro Papa, né? E aí vem o segundo, o terceiro, o quarto, quinto e tal. Aí o que acontece? Chegamos em Bento XVI. Bento XVI... E tinha carinha, né? Tinha carinha de safado. Pois é, ele renuncia. Isso é raríssimo. Mas quase 300 papas passaram antes dele e não renunciaram. É uma coisa muito rara. E ele renunciou em que dia? Não sei, puxar a memória eu sei que é difícil, né? Mas ele renunciou exatamente no dia que o Tratado de Latrão foi assinado. Ele renunciou dia 11 de fevereiro. Então
também então ele renunciou no mesmo dia. Ele podia renunciar no dia 12, no dia 13. Aí ele fica até o final do mês. Até parece que não sabiam, né? Eles são até tão parece estudiosos. Que não sabia. Pois é. Fica até o final do mês. Aí tem o conclavo, tal, aquela coisa toda. Ele fica até o final do mês de fevereiro. Em março, dia 13 de março, tem o conclavo, sai a fumaça branca lá. Antes de sair a fumaça branca, detalhe, quando ele renunciou, caiu um raio bem em cima, lembra que um raio caiu bem em cima da Basílica de São Pedro? No dia que ele renunciou, caiu um raio, pá, lá, né? E só fazendo um parênteses, depois eu volto aqui, a Basílica de São Pedro, foi feita com pedras do Coliseu, e o Coliseu matou cristãos, matou muitos cristãos, né? Então, quer dizer, eles tinham que fazer o pão e circo para o povo, para acalmar, porque os impostos estavam altos. Então o que eles fizeram? Vamos saquear Jerusalém. Vespasiano teve a ideia de fazer isso, de saquear Jerusalém, só que ele foi nomeado imperador. Aí ele deixa o filho dele, Tito César, né? Tito no controle das tropas para sitiar Jerusalém. Flávio Joséfo conta bem essa história do estado de sítio, e eles saqueiam os tesouros de Jerusalém e os tesouros do templo, e com esse tesouro eles financiam o Coliseu, que mais tarde, quer dizer, que matou cristão, um monte de coisa. Aí mais tarde virou uma pedreira e construíram a Basílica de São Pedro. Parece que as coisas estão tudo interligadas. Aí cai um raio na Basílica no dia que ele renuncia, que é o mesmo dia que o Tratado de Latrão foi assinado, né? Então um negócio estranho, meio sinistro acontece aí. Aí passa 13 dias, chegamos em março, no dia 13 de março, e tudo isso é número cabalístico, tá? Sim. 13 de março é nomeado o novo Papa, né? Só que antes de sair a fumaça branca, né, o diabo dá um sinalzinho. Uma pomba branca, o que é mais raro, você encontra a pomba rajada, né? Vira-lata. Uma pomba totalmente branca dando um rolê perto da chaminé, né? Eu lembro claramente disso que mostrou na mídia. E aí, de repente sai a fumaça branca e as pessoas interpretam que era um sinal do Espírito Santo. Sim. E aí entra, né, o nosso atual Papa, o Papa Francisco. Então, Francisco, ele é o sétimo na linhagem do oitavo rei. Quando ele morrer, o próximo que vier, que vai ser o oitavo rei, né, ele vem da mesma linhagem, ele é o falso profeta, ele vai dar apoio ao anticristo. Né? E o anticristo é um cara que vai ter um poder militar muito grande, ele tem um grande poder militar, mas ele não vai usar o poder militar de imediato, ele vai usar da diplomacia. O primeiro dos cavalos que entra no Apocalipse é um cavalo branco, que representa poder. Você vê o príncipe está no cavalo branco, Napoleão cavalo branco, ninguém está no Pangaré, né? Então só cavalo branco. E ele tem um arco nas mãos, mas ele não tem flechas. Aonde estão as flechas? Está na nota de $1. Tem uma águia segurando 13 flechas na nota de $1. Na nota de $1 também tem escondidinho uma coruja, né? Que é um símbolo. Alguém tem dólar aí pra gente ver? Porque é um símbolo de conhecimento, coruja. Só que é uma ave noturna, então é conhecimento noturno, conhecimento das trevas, né? E está escrito em latim, Novus Ordo Seclorio, Nova Ordem Mundial, começa pelos Estados Unidos, que tem um grande poder bélico, né? Então, inicialmente, ele não vai usar isso, né? Ele vai usar... Você acha que o anticristo vai vir dos Estados Unidos? Vai vir dos Estados Unidos. Sim. Né? Tem 9 preparados para isso, né? 8, mas eu fui substituído, né? Então deve ter outro. Pelo mundo inteiro? Não, são os principais líderes, né? Principais líderes, eles estão posicionados aí para ocupar a posição. Então, aquele que tiver mais favorável, mais bem na fita, né? Ele se destaca. Todos os outros catapultam ele para cima. Né? Agora, se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like, faz um comentário. Você vai estar ajudando muito o canal e você vai estar ajudando a espalhar a palavra de Deus também. Que Deus abençoe você e a sua casa e até o próximo vídeo.